Hipertensão, dizem que é uma doença silenciosa e crônica e eu vou perguntar para o Dr. Edmo. Oi, Regina. Tudo bem? Como bem? vai? Faz tempo, Prazer hein? revê-la, faz Prazer tempo, né? todo meu. Dr. Edmo, é uma doença? É uma síndrome, né? Um conjunto de sintomas que estão relacionados a várias coisas que a gente vai tentar esclarecer. É silencioso? É muito silencioso. Lamentavelmente, mais de 80% dos casos não dá sintoma. Às vezes o sintoma é um derrame cerebral, por exemplo, ou um infarto do coração. Então oferece risco. Oferece risco, por isso que é perigoso ser silenciosa. Aí precisa realmente de um acompanhamento periódico. Então, teremos perguntas do pessoal de casa, mas antes algumas imagens para a gente ir entendendo melhor o assunto, para depois entender, inclusive, as perguntas, as respostas, perdão. Pressão arterial. Afinal de contas, o que é isso? Então, essa tabela é para ilustrar que a pressão arterial, principalmente a segunda pressão, porque a gente sempre tem uma primeira pressão e a segunda. A primeira pressão é quando o coração contrai, Regina. É o momento Como assim, primeira pressão? Por exemplo, fala 10, a minha, por exemplo. A sua qual que seria? A minha 11 por 5, Então, 12 por 6. Então, por exemplo, vamos pegar 11 por 5. Tá. O 11 é a primeira pressão ou pressão sistólica. É o momento que o coração contrai. É o momento de maior carga. E o 5 é o momento que a pressão diminui para o coração poder relaxar e se preparar para o próximo batimento. Perfeito. Então, eu queria deixar claro que quando a segunda pressão atinge, por exemplo, 9, próximo de 9, 89 ou 90, já é uma hipertensão considerada leve. A segunda pressão. A segunda pressão, não quando pode atinge, chegar perto do 9. Não pode chegar perto do 9. Às vezes a pessoa está com 11 por 9, 12 por 9, 13 por 9. Aí você fala, mas 11, 12, 13 não está bom? Essa pressão está boa, mas a segunda pressão, que está 9, ela está acima do aceitável. Ótima explicação. Então essa é uma dica interessante no dia a dia. Tá. E além disso, quanto maior a elevação, vai ficando mais grave. Então, hipertensão moderada, severa, muito severa, ou seja, o risco vai aumentando à medida que a gente vai seguindo aqui para baixo na tabela. Mas a primeira pressão também não pode ser desprezada. A primeira pressão a gente não pode desprezar, ela tem uma flexibilidade maior, mas pessoas que têm 18, 19, 20 e aí para cima, também é perigoso. Então, a recomendação é um máximo na primeira pressão em torno de 14 ou 15 na primeira, Tá. E o máximo na segunda pressão 8, 8,5. Nossa, então 9 é proibitivo. 9 já é realmente indicativo de uma hipertensão de grau leve. Tá. Vamos para outra imagem. A gente vai ver agora nessa próxima tela, que vai entrar daqui a pouco, quais são o que acontece, os sintomas durante uma crise? A hipertensão arterial, ela tem órgãos-alvo no corpo. Então, por exemplo, os olhos, a gente vê ali a visão turva, os olhos ficam comprometidos ao longo do tempo por pequenas lesões que vão se formando como consequência de picos de pressão. O cérebro pode ter alterações, então a pessoa tem tontura, tem uma certa confusão mental, pode até convulsionar muitas vezes, e o coração, sem dúvida nenhuma, que a manifestação é a dor no peito, a falta de ar, a palpitação, o cansaço. Mas então, doutor Edmo, são sintomas que só um paciente pode relatar. O paciente tem que relatar, só que muitas vezes, Regina, é silenciosa, igual a gente falou inicialmente. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui, às vezes não aparece. A gente percebe que a pessoa está diferente pela cor da pele, a pessoa fica muito avermelhada, ruborizada. Aí você pergunta, você está se sentindo bem? Está tudo bem? Você não está estranho? Não está sentindo... Aí a pessoa, parece que tem alguma coisa estranha, um peso na cabeça, aí você vai, mede a pressão e detecta uma crise hipertensiva. Tá. E no começo da nossa conversa você disse que a hipertensão tem órgãos que são alvos. Órgãos que são alvos. Quais são esses órgãos? São três, principalmente. O sistema oftalmológico, né, a visão, o cérebro, sistema nervoso e o coração. Também dá para incluir os rins, como aqui colocado. Grave, hein? Os rins já é uma fase um pouco mais avançada, quando a pessoa até para de urinar, precisando até de hemodiálise muitas vezes, porque o rim paralisa pelas consequências aí lesivas da hipertensão. Podendo causar, então, derrame, que é o AVC? Derrame. Olha que interessante, Regina, demência. Hoje nós estamos vivendo essa história do Alzheimer, né? Existem vários tipos de demência. O Alzheimer é um tipo de demência, existe a demência da idade, mas seja Alzheimer, seja demência da idade, isso pode ser acelerado por pressão arterial que não é bem controlada. Que coisa, doutor Edmo. E a gente busca um envelhecimento saudável. Imagina uma Exato. pessoa que está ativa e de repente começa a esquecer, não fala coisas com coisa, começa Isso a a confundir. partir de que idade, doutor Edmo? A gente vê isso a partir de 50 anos para cima, um agravamento, um processo gradualmente maior.
Tá, que são pessoas relativamente jovens para ter Jovens, ativas, né, episódios de intelectualmente, demência, ativas no dia a dia, que precisam da memória, da concentração. Tá. Vamos às perguntas do público? Vamos lá, a gente vai começar respondendo a pergunta da Amanda. Todos os dias acordo com o meu coração acelerado e quando meço, sempre a pressão está alta. Isso pode ser ocasionado pela apneia do sono? Tenho há 2 anos. Esse distúrbio pode causar hipertensão severa. Então veja, olha, a apneia do sono é aquele sobressalto para respirar durante o sono. A pessoa tem às vezes alguma obstrução no canal nasal e aí começa a ter aquela dificuldade durante o sono e acorda assustada, sobressaltada. Esse esforço de acordar sobressaltado pode ocasionar hipertensão. Eu acompanho muitos pacientes no consultório que inclusive já têm o coração mais musculoso, mais hipertrófico, maior, como consequência da pressão arterial, cuja causa está sendo a apneia do sono. Então, você tratando a apneia do sono, fazendo às vezes uma cirurgia no nariz, corrigindo um desvio de septo, por exemplo, você resolve a hipertensão. Ô, doutor Edmo, e coração aumentado é um problema? Coração aumentado significa diminuição de força. Parece engraçado, né? Porque coração maior poderia ser entendido como maior força, é o contrário. Não. As fibras se distendem ou elas ficam mal organizadas e isso gera uma perda da força. Tá. Mais uma pergunta. Marlene, o que fazer de imediato durante uma crise hipertensiva? Veja, uma crise hipertensiva, por definição, é a elevação da pressão, numericamente falando, em associação com algum sintoma. Tontura, falta de ar, aqueles sintomas que nós vimos. A ideia é já de imediato ou chamar o socorro, SAMU, algum serviço de urgência. De imediato? De imediato. Ou, se você tiver condições, tiver alguém que possa te levar, ir ao hospital. O que pode ser feito durante o trajeto até o hospital? Se for uma pessoa que já tem a pressão alta e tome algum remédio, ela pode tomar uma dose adicional daquele remédio para tentar controlar um pouco. Mas certamente só no hospital, com o tratamento direcionado, cardiológico, vai ficar numa UTI em observação provavelmente, aí sim vai dar para corrigir, acalmar, fazer alguns exames para ver o porquê que está acontecendo. Tá certo. Próxima pergunta. Valmir, existe uma forma correta para medir a pressão com um aparelho digital de pulso? Essa é uma pergunta interessante do Valmir. Primeira coisa, esses aparelhos têm que ser comprados com aquele selo de certificação. Isso a loja tem que fornecer, certificação de qualidade. Por que é importante Porque isso? ele dá uma constatação de que foi calibrado corretamente, de que a origem... Não mede tudo errado. Senão pode ser algo que te engana, né? E você se ilude, até toma remédio sem precisar. Olha. Além disso, é importante quando você comprar, saber exatamente se o aparelho é para ser usado nessa região do membro superior ou aqui em cima. Vai alterar? Porque pode alterar. Aqui é um calibre e aqui é outro. Isso até eu queria deixar ressaltado. Às vezes você coloca o aparelho aqui, ele fica fofo aqui, frouxo, né? Ele não mede adequadamente. E ao mesmo tempo não pode ficar excessivamente compressivo. Então isso você tem que medir até o teu braço no dia que você vai fazer a compra do aparelho. Você pode ver se é melhor aqui, se é melhor aqui. Para ajustar já tudo bonitinho. É de acordo com o tamanho do nosso e a espessura do nosso braço. Tem pessoas com o braço muito grande, tem pessoas que têm o braço menor. Às vezes, por exemplo, um adolescente que o braço ainda é muito fino, uma senhora de idade que já perdeu muito tecido, tem aquele bracinho infantilizado, né? Você não pode colocar um aparelho que fique sobrando muito. Então, e saber se vai ser no pulso mesmo, como ele colocou, ou se nessa região aqui da porção do braço, porque nós chamamos isso de braço e isso de antebraço. Tá. Então é interessante avaliar esses detalhes e ver a calibração se está ok, né? Vale a pena ter esse aparelho ou é só mais um instrumento para a gente entender tudo errado? Né? Eu acho, Regina, que é importante ter, porque num dia, às vezes à noite, na madrugada, final de semana, você sente alguma coisa estranha. Você não sabe como conduzir, você não encontra o teu médico naquela hora, o pronto-socorro não é tão perto. Pelo menos você tem como já aferir e determinar isso. Tá. Então eu acho que ele é uma ferramenta auxiliar, ele não pode ser substituto do médico, da consulta convencional. Ótimo. Próxima pergunta. Silvana, após muitos anos de uso, o remédio para hipertensão pode perder o efeito? Pode, isso é extremamente comum no consultório também. A pessoa chega dizendo assim, não sei o que está acontecendo, eu uso tal esquema de remédios, 1 ou 2 remédios, e minha pressão começou a ficar alta. Isso pode ser consequência de uma adaptação das nossas células àquele produto que está sendo usado. É como se acostumasse, né? E aí a pressão começa a subir, aquele substrato já está comum na nossa célula, no nosso sangue, então você precisa substituir.
Então é comum acontecer isso. Depois de quanto tempo, doutor Edmo? Olha, tem remédios que é média? muito rápido, Regina. A gente vê 1 ano depois a pessoa já tendo uma instabilidade da pressão. Mas os remédios, esses mais novos, de nova geração, a gente vê pelo menos acima de 5 anos. Eles duram no mínimo 5 anos. Tá, sem precisar mexer. Sem precisar mexer tanto. Tá. Próxima pergunta. William, há 2 meses tomo remédio contra a hipertensão. Assim que minha pressão estiver regulada, eu posso parar a medicação e só retornar em dias de crise? Essa é uma outra questão interessante. Em geral, não. Por que eu digo em geral não? Porque a tendência é ser uma hipertensão hereditária. Você tem tendência familiar e começa a desenvolver. Ou seja, não adianta você esperar ter a crise para tomar um remédio. Você tem que prevenir a crise. E para isso precisa tomar um remédio. O remédio é para prevenir. Para prevenir, você crise. não vai deixar acontecer a crise. Agora, pode ter algum caso isolado onde a pessoa não tem a pressão alta, ela começou a ter picos isolados, um estresse excessivo, uma disfunção hormonal, a mulher na gravidez, por exemplo, e aí passando aquele momento mais tenso, você pode deixar sem a medicação, porque a pessoa não era hipertensa, ela teve uma reatividade temporária. Isso quem decide, ou melhor, quem esclarece é o médico. Obrigatoriamente o cardiologista. Não dá para a pessoa fazer essa automedicação, essa autodecisão. Tá. Vamos continuar com a pergunta da Rosália. Meço a minha pressão todos os dias pela manhã, que fica em torno de 12/8. Só que no consultório médico, ela sempre está acima de 15/8. Por que isso acontece? É psicológico? É um fator psicológico. Eu até brinco que eu não uso mais branco no consultório, nem o jaleco, Regina, para não ter hipertensão psicológica. Só de ver o branco dá um frio na barriga, é verdade. Tem pessoas que já ficam até ofegantes para conversar com a gente. Elas pecado. demonstram mesmo. Então, provavelmente isso que ela tem é algo reativo. Eu comentei agora com você dessa questão da reatividade. Tem pessoas que veem, só de encarar o médico, já começam a ficar ansiosas. Será que ele vai descobrir alguma coisa? Será que é grave? Será que eu vou ter que operar o coração? Então, pode ser psicológico mesmo. Eu acho que ela não tem que se preocupar. Se na rotina é 12/8, tá só tudo observar. certo. Não pode chegar a 9, o 8 não pode ir para 9 e o 12 não pode subir também, né? Perfeito. Tá. Exatamente. Guardei essa. Guardou bem, né? Esse número. Próxima pergunta da Roberta. Ter a pressão muito baixa pode causar algum problema ao organismo? A minha geralmente é 9/5. Em geral, as mulheres são as que mais têm pressão baixa. A sua é baixa, inclusive, a minha é que baixa. você falou. Isso tem uma grande vantagem. Dificilmente você vai ter um derrame cerebral na sua vida. Porque até subir a ponto de ter uma lesão cerebral, você tem a pressão mais baixa, é mais difícil. A grande desvantagem é que pessoas que convivem com a pressão baixa é tão no limite inferior que um dia muito quente, que você desidrata ou que você não toma adequadamente água, sucos, caindo um pouquinho mais, você vai sentir muita tontura. Você vai suar frio, você vai ficar meio tonta. Então a recomendação para todas as pessoas com pressão mais baixa é tomar bastante água, sucos, então hidratação de pelo menos aí 2,5 litros a 3 litros por dia. Aquela recomendação de colocar um pouquinho de sal embaixo da boca, procede? Procede. No momento agudo que a pessoa está se sentindo muito mal, a gente faz algumas coisas. A gente pede para a pessoa sentar ou deitar, para não ter risco de cair. Se ela estiver sentada, a gente abaixa a cabeça da pessoa contra o próprio tronco, né? Você faz esse movimento que é para o sangue se concentrar mais nessa região. E em termos de líquido, melhor coisa ou é água com sal ou mesmo água com açúcar. Uma das duas vai ser suficiente para estimular e dar aquela disposição. Com açúcar também vale? Com açúcar também. Se não tiver o sal ali, muitas vezes já usei açúcar. O açúcar já dá uma ativada ligada, no cérebro, né? Exatamente. A pressão que dá é que a gente liga de novo. A gente liga de imediato, Mais uma pergunta da Eliane. Minha filha tem pressão alta e agora está grávida. Quais os cuidados que ela precisa tomar para não ter pré-eclâmpsia? Essa é uma situação muito delicada porque ela já tem pressão alta e agora ela engravidou. Então ela pode ter a crise hipertensiva na gravidez, que é a chamada pré-eclâmpsia, com risco até de aborto, com risco de ter que interromper o parto. É sério. Então o que ela precisa? Um acompanhamento trimestral com seu cardiologista, orientação quanto ao reduzir o teor de sal, teor de temperos muito fortes, cuidado com o tipo de comida no dia a dia, se são processados, se são gordurosos. Então, uma orientação alimentar rigorosa, mas um acompanhamento trimestral com o cardiologista para que ela não tenha essas complicações. Senão ela vai ter que interromper o parto
pode ser que nasça prematuro muitas vezes, ou o mais grave seria um aborto eventualmente, Nossa. uma hemorragia no parto causado pelo descontrole da pressão. Então, ela precisa ter o acompanhamento do obstetra, mas agora do seu cardiologista. As grávidas com hipertensão, se fizerem tudo certinho, conseguem ter uma gravidez tranquila e saudável até o final. Conseguem ter, porque existem medicações que são específicas para o período gravídico. Tá. Nós não podemos usar todo o arsenal que a gente usa no dia a dia na mulher grávida. Isso. Tem um protocolo, mas dá para tratar, controlar e a gravidez segue tranquilamente. Perfeito. Dr. Edmatic Gabriel é médico, cardiologista, é de Rio Preto. É de Rio Preto, Sou né? de Rio Preto, com certeza. Como é que tá lá? Então, a cidade continua progredindo, um Calor. calorzinho, intercalado com um pouquinho desse tempinho meio frio, né? Pois é. Site do Dr. Edmatic Gabriel é drgabrielcardio.com.br. Muito simples, drgabrielcardio.com.br. Não tem Instagram? Tem o Instagram, é Edmo, com demudo, A Gabriel. Edmo A. Gabriel, tudo junto. Tudo junto. Edmo A. Gabriel. Isso. Muito obrigada, prazer Obrigado em mais vê-lo, uma viu? vez. Manda um beijo para os meus Tudo de bom. conterrâneos. Obrigado, Vai Regina. com Deus. Obrigada. Obrigado.